Olá, amigo do agro! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao New Holland Cast, nosso café com agro. Eu sou Gabriel Vieira, gerente de treinamento da New Holland, e hoje a gente vai falar de uma novidade que é a Central de Inteligência New Holland. Esta sala de monitoramento remoto que vai ajudar você, produtor, a acompanhar suas máquinas no campo. Mas eu não vou me delongar muito, e para a gente saber um pouco mais de como ela vai funcionar, eu convido o nosso host, Thiago, que vai trazer um time de especialistas para nos contar um pouco de como funciona esse novo serviço. Seja muito bem-vindo, Thiago. Olá, Gabriel, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Neste episódio, nós vamos conversar sobre a Central de Inteligência New Holland. E para isso, nós convidamos algumas pessoas especiais e eu gostaria que elas se apresentassem. Vou começar pelo Julian. Olá, Julian, se apresenta para a turma aí. Olá, Thiago. Meu nome é Julian, sou coordenador de PLM da Unapel Máquinas, aqui de Cristalina. Muito bom. Trago aqui também o Giovano Preto. Por favor, Giovano, se apresente para a turma. Olá, Thiago. Olá, pessoal. Sou o Giovano Preto, gerente de serviços da New Holland aqui no Brasil. Muito prazer estar com vocês para a gente falar desse tema tão importante. Uma convidada super especial, a Sayuri, vai se apresentar agora para vocês. Olá, pessoal. Eu sou a Sayuri. Eu sou especialista de agricultura digital e faço parte do time de marketing de produto. E por último, nosso amigo Ricardo. Vai lá, Ricardo, se apresenta para a turma. Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo Tocumo. Eu sou instrutor de treinamento técnico da CNH Industrial. Muito bom, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Essa turma é seleta e especialista para trazer uma quantidade de informação única para nós. Então, pega seu café e escuta aí com a gente. Então vamos falar sobre conectividade. Sayuri, como estamos hoje? Para falar sobre central de inteligência, é muito importante também da gente falar de tecnologia no campo. E a New Holland, esse ano, lançou os tratores T8 e T9 PLM Intelligence. São tratores que possuem um pacote de tecnologia que vão ajudar a facilitar, o monitoramento e o controle das operações no campo. Além disso, agora em novembro, os pulverizadores também vão sair de fábrica com esses modems de telemetria, trazendo mais facilidade para o monitoramento e gerenciamento das operações. Lembrando que todas essas máquinas que saem de fábrica com a telemetria, elas possuem uma subscrição de 3 anos. Então, tem como esse benefício essa subscrição de fábrica de 3 anos. Um plano de dados de telemetria. Sayuri, afinal de contas, para monitorar, para acompanhar, o primeiro passo é ter máquina em campo, Não adianta a gente pensar em ter uma sala se não tiver a máquina lá conectada. E vale comentar para os nossos clientes que, além das máquinas novas, em breve teremos oportunidade de modems para conectar a frota que o cliente já tem atualmente, abrangendo toda a nossa gama de produtos, desde tratores pequenos até nossas colheitadeiras mais modernas. Exatamente, Preto. Agora tem essas que estão saindo de fábrica, embarcadas, mas a gente também vai ter os pacotes via AMS, via peças, para as máquinas que já estão em campo, mas que não possuem essa telemetria. Então, para os clientes, não se preocupem, eles vão poder ter essas máquinas em campo, vão poder conectá-las e gerenciar esses dados, ter esses benefícios das máquinas conectadas. E ao longo dos anos, vamos ter um parque aí de máquinas com telemetria, com esse gerenciamento de frota e seus benefícios. Maravilha! A gente observa que todo mundo agro, todo o equipamento New Holland está se conectando e buscando trazer informações em tempo real. Mas informação solta não é suficiente. Mais importante do que a conectividade é a inteligência. Preto, o que a gente pode falar um pouquinho mais aí sobre esse conceito, todo esse trabalho de central de inteligência, que é o tema do nosso podcast? O que você pode falar pra gente sobre isso? Então, Thiago, tu comentaste muito bem, Apenas ter a máquina ou apenas conectar, isso é muito pouco. A New Holland quer muito mais do que isso. Muito mais, inclusive, do que uma sala de controle. O que nós estamos oferecendo para os nossos clientes é uma central de inteligência. Afinal de contas, nós não queremos só monitorar as máquinas. A gente quer que tanto nós quanto os clientes tenham
toda uma gama de soluções de pós-vendas ofertadas através de um único canal, através de um único caminho. Então, desenvolvemos o conceito ou a ideia da central de inteligência. Central de inteligência vai oferecer para o cliente as mais diversas soluções de pós-vendas, falando em serviços, falando em peças, falando em agricultura de precisão, enfim, a agricultura digital que está aí vai estar disponível aos nossos clientes dentro da nossa central de inteligência. Inclusive, já temos 2 em operação que convido a todos que conheçam tanto pelas redes sociais e quem tiver oportunidade conhecer presencialmente. Inclusive conosco aqui no nosso bate-papo está o Julian, que é o responsável pela nossa central de inteligência da concessionária Unapel de Cristalina. Né, Julian? Como é que está sendo essa novidade para os nossos clientes? Ô, Preto, obrigado pela oportunidade. Está sendo fantástica, porque principalmente os clientes estão vendo a nossa proatividade em serviços onde a gente tinha que esperar o cliente ligar para o concessionário para daí nós mandarmos um técnico fazer a primeira verificação e gerando um transtorno muito grande. É isso, Julian. É o que nós temos falado aqui na New Holland, né? Nós estamos passando por uma revolução do pós-vendas. Pós-venda, cada dia que passa, está se tornando mais proativo. E claro que a busca, é bom fazer esse parênteses, a busca de todos nós é termos máquinas de alta qualidade, um mínimo percentual de quebra. Mas a gente sabe, né? Todo produtor sabe que eventualmente a gente está sujeito a algum contratempo. E aí, quanto mais proativo, mais rápido a gente puder agir para melhorar a disponibilidade das máquinas para o cliente. Então, uma série de oportunidades e serviços vão surgir aqui dentro da nossa central de inteligência. Muito bom. E a gente sabe que nesse mundo agro, tempo é dinheiro. Tempo é produtividade. Se a gente consegue otimizar tempo, significa produtividade, significa lá na ponta um aumento da lucratividade. A gente está falando aqui de central de inteligência New Holland e a gente precisa falar de benefício, a gente precisa falar de soluções. E para trazer essa resposta, nós vamos falar sobre as 3 principais soluções. E eu trago aqui para essa conversa o Ricardo. Fala aí para a gente da primeira solução, o serviço remoto. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Então, Thiago, essas soluções estão disponíveis nos tratores PLM Intelligence e a primeira que eu gostaria de divulgar para vocês é a ferramenta de serviço remoto, que é uma ferramenta de diagnóstico que antes, para fazer o diagnóstico, era necessário o técnico conectar a ferramenta fisicamente, mas agora, se aproveitando da conexão da rede celular do módulo de telemetria desses tratores, ao invés de conectar um cabo para acessar essas mesmas informações, utiliza essa conexão. Então é possível ler códigos de falhas armazenados, fazer atualização de controladoras e algumas funções especiais, como por exemplo, ver qualquer sensor da máquina para verificar se está funcionando corretamente, e isso em tempo real, em qualquer local com internet. E Julian, você tem percebido dentro desse aspecto de solução de serviço remoto, o que você tem percebido aí na ponta? Já um ganho? Já existe algo palpável? Olha, em relação ao concessionário perante o cliente, o ganho é fantástico, porque você consegue fazer um diagnóstico prévio. Quando você faz esse diagnóstico prévio, na grande maioria das vezes, digamos assim, 90% dos casos, você já vai com a peça assertiva para resolver o problema do cliente. Então, com isso daí, você tem mais tempo de máquina rodando, ou seja, a disponibilidade da máquina aumenta, trazendo a satisfação para o cliente, tanto financeiramente como também operacional. Maravilha. A segunda solução que a gente aborda aqui, eu trago o Ricardo de novo para essa resposta, para o nosso especialista, é sobre atualização remota, um recurso extremamente importante e que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, não é mesmo, Ricardo? Com certeza. O cliente passará a receber no monitor do seu equipamento uma notificação de atualização, igual àquela que a gente recebe no celular. Então, uma nova versão estará disponível para instalar no seu monitor. E tudo isso via ar, ou seja, sem o uso do pendrive, como era necessário na geração anterior. Assim, o cliente sempre trabalhará com a versão mais atualizada para o monitor e o módulo de telemetria. Maravilha. E, Julian, você já observou algum cliente comentando sobre essa atualização remota e um ganho que ele tenha percebido? Ou até mesmo para vocês, como concessionária aí na ponta? Olha, em relação à atualização remota, eu sou extremamente a favor, porque o que acontece? A gente aqui do concessionário, como já aconteceu várias vezes aqui, é atualizar a máquina a 300, 400 quilômetros aqui do concessionário. Então, a facilidade foi muito grande. Chega lá, marca o horário com o cliente, é uma hora
horário que ele está mais tranquilo, a gente conecta na máquina, faz a atualização, leva em torno de 15 a 30 minutos, resolve o problema onde o cliente vai ter ganho, que não vai ter custo de quilometragem, não vai ter custo de deslocamento de técnico, ficar parado esperando. É uma coisa simples que em 30 minutos conectado ali você vai lá e resolve. Novamente, nós estamos tendo maior disponibilidade de máquina em campo, uma agilidade que mostra que o sistema veio para ficar. Maravilha, eu imagino que para quem trabalha nesse mercado, precisar parar um maquinário, andar 400, 500 quilômetros para fazer uma atualização que você pode fazer em meia hora de forma remota, é um ganho realmente muito expressivo. E a gente caminha aqui para a terceira solução. Ricardo, o que a gente pode trazer aqui sobre compartilhamento de tela? Com certeza aqui alguém já utilizou o TeamViewer. É aquele programa que o pessoal do TI acessa o seu computador de forma remota, né, para ajudar a resolver algum problema que você está tendo. A lógica e o programa utilizado são os mesmos, mas nesse caso, vemos tudo que o operador está fazendo na tela do trator e conseguimos indicar onde ele deve pressionar. O interessante é que, assim como o concessionário, o cliente também tem acesso a esse recurso através do portal MyPLM Connect Frota. Maravilha. Rúlia, algum comentário? Você tem alguma experiência legal aí sobre esse compartilhamento de tela? Na prática, como é que isso tem funcionado? Particularmente nisso daí, eu só penso comigo, por que não chegou antes? Por causa da facilidade. Muitas vezes, você não precisa ir no cliente lá para fazer uma configuração de monitor, fazer uma configuração de trator. Você remotamente, você acessa o monitor do trator, vai lá e faz um treinamento básico com o operador lá, mostrando como que deve ser preenchido, como que deve ser configurado a máquina. Novamente, a gente ganha tempo com isso. Então, sempre prezando a satisfação do cliente. Imagina, o operador quase não tem um conhecimento da parte de informática. Você chega lá e mostrando para ele o passo a passo de como configurar em tempo real. Isso daí é fantástico no campo. Nossos demais convidados, alguém quer acrescentar mais alguma coisa, algum comentário, alguma visão, algo a acrescentar? Tiago, acho que um ponto foi bastante comentado aqui pelo William, pelo Ricardo, né? As oportunidades que esses serviços nos dão de melhorar a disponibilidade de máquina, reduzir o tempo que a máquina fica parada. Hoje em dia, né, disponibilidade de máquina é a palavra de ordem de todo produtor. Talvez um dos grandes desafios que nós, como montadora e como concessionária, temos de ofertar, né, a máxima disponibilidade para os nossos clientes. Você falou bem, Thiago, mais cedo, né? Tempo é dinheiro, na fazenda mais do que nunca, né? Verdade, a gente percebe isso, né? Quanto mais conectado, quanto mais precisas são as análises feitas por todos esses dados que as próprias máquinas coletam, isso vai trazer produtividade, isso vai trazer lucro, isso vai trazer recursos, dinheiro para quem está lá na ponta produzindo dentro do agronegócio. Bom, pessoal, vamos lá. Para a gente atuar com todas essas soluções, todos esses recursos, a gente tem que se preparar. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para o William. O time de concessionária hoje, o pessoal que está aí na ponta, como vocês têm se preparado para entender, atender e passar essas novas soluções aí para os clientes? Interessante essa pergunta sua, Thiago. Porque o que acontece aqui no concessionário, eu também sou novo aqui, só que em questões de 5 meses, nós já estamos com 5 profissionais contratados. Então nós temos que ter profissionais qualificados, uma estrutura qualificada para poder receber e interpretar esses dados passando para o cliente. Não é simplesmente, tá chegando os dados para o concessionário, olhar e virar as costas. Então nós temos que ter profissionais para ler, interpretar e passar para o cliente de forma rápida e concisa, tá? Maravilha. E do ponto de vista da fábrica, do ponto de vista da montadora ali, Prieto, o que a gente pode falar? O que tem sido feito para a preparação desse time? Tiago, capacitação, treinamento é um grande desafio, né? A gente passa a vida inteira estudando, a gente passa a vida inteira aprendendo. E ainda mais quando a gente vem com algo novo, algo tão diferente, falando diretamente dentro de uma central de inteligência, de serviços conectados. Isso é uma grande novidade para todos nós, fábrica, concessionário e nossos clientes. Então, o nosso time de fábrica montou um programa robusto e completo para treinar os nossos concessionários e os nossos clientes finais. Aqui junto conosco na live com o Ricardo, que é um dos instrutores desses treinamentos. Então, preparação da rede com pessoas, com estrutura, e a fábrica fornecendo toda a capacitação, certamente vai dar ao cliente final a tranquilidade de que vai estar sendo bem atendido pelo nosso time
de campo. Ricardo, quer comentar alguma coisa com a gente aí, falar um pouquinho sobre como está sendo esse treinamento, como é que você tem percebido? Sim, a gente tem acompanhado de perto a formação desses primeiros técnicos, que eles são muito importantes para iniciar esse trabalho junto à rede e também os concessionários, né, poderem prestar um serviço aí de forma eficiente, de forma padronizada para todos os seus clientes aí. Maravilha, a gente sabe que o treinamento é fundamental para que a gente ganhe tempo e otimize esse resultado desse empregado nesse tempo, transformar isso aí em resultado financeiro, em resultado de tanto para a fábrica quanto para quem está lá consumindo esses recursos. E eu queria falar um pouquinho sobre um assunto ainda dentro dessa seara de preparação dos portais de cliente. Para isso eu queria chamar de volta a Sayuri para a conversa. Vamos falar um pouquinho sobre portais. O que você pode dizer para a gente e como isso entra nessa seara de preparação, Sayuri? A gente falou de máquinas conectadas, essa tecnologia no campo, a gente se preparado para dar todo o suporte através da central de inteligência, que não são só dados, são dados analisados, todo um suporte dos concessionários com os nossos clientes. Então, para facilitar o dia a dia do nosso cliente ainda mais, nós temos as plataformas, né? Nós temos o aplicativo ou também através do computador, da web, o nosso cliente de forma gratuita pode fazer o seu cadastro no My New Holland. O My New Holland é o portal para ele ter acesso a vários dados. Então, por exemplo, a partir do My New Holland, desse cadastro, né, gratuito, ele vai ter acesso à máquina cadastrada, informações da máquina, vai ter alguns folhetos, vai ter vídeos dessa máquina, ele vai conseguir, né, ter ainda mais informações, ele vai ter acesso a todo o equipamento de agricultura de precisão que está instalado nesse trator, nesse pulverizador, na plantadeira. Aí ele, quero mais informação. A partir do PLM Academy, um aplicativo gratuito também, e ali na plataforma ele tem acesso a esses vídeos. Ele vai conseguir ter, por exemplo, informações de como criar limite de campo, como acessar o PLM Connect, fazer alguns parâmetros personalizados. Então, assim, fazendo o cadastro no My New Holland, ele vai ter acesso a todas essas informações e também ao My PLM Connect. A partir do My PLM Connect, é o portal onde ele vai ter acesso aos dados de frota, aos dados agronômicos, que são os dados da fazenda, e também ao Data Connect. Mas falando dos dados de frota, ali ele vai conseguir ver todas as máquinas conectadas, vai ter as informações sobre os alertas, o status da máquina, vai conseguir personalizar alguns alertas, personalizar essas notificações, se vai receber via SMS ou se vai ver via web, vai ter alguns relatórios com vários parâmetros da máquina, e para isso a gente pode contar com a opinião do Julian, né, que está ali no dia a dia trabalhando com os clientes e com essas informações. Julian, qual a sua opinião? Como que tem sido o dia a dia no campo com os dados da frota? Sayuri, o nosso dia a dia aqui no concessionário com esses dados de frota é fundamental, porque nós estamos vendo o que está acontecendo, porque ela diz exatamente o código de erro que está acontecendo. Nós temos Service Remote Tool, a gente vai lá, pesquisa e automaticamente já passa. Se for uma simples, nós só avisamos o operador lá da devida correção. É uma falha azul. Simplesmente avisa o operador, faz o que tem que ser feito. Não, já passou por uma amarela. A gente passa para um grau maior já de complexidade, onde nós já avisamos o gerente da fazenda ou o próprio proprietário. E quando dá um alerta vermelho, justamente no portal da frota, é imediato o nosso atendimento. A gente liga para o proprietário ou para o operador, o que tiver mais rápido, e já manda parar a máquina imediatamente. Automaticamente, além de desligar a máquina, a gente já está acionando o departamento de serviço, como é que aconteceu e o que deve ser feito para resolver, ganhando em agilidade. Sayuri, seria correto afirmar que acesso à telemetria, acesso às informações disponíveis nesse portal trarão, por exemplo, ganho, como o Julian disse, de tempo, mas também, por exemplo, de otimização de insumos, de uso, de desperdício. Isso tudo está englobado nessas informações, nessa telemetria informada pelo portal? A gente pode afirmar assim? Correto. O portal, ele fornece várias informações, ajuda a gerenciar, monitorar, planejar mesmo as operações. Por exemplo, vamos falar um pouquinho da aba Fazenda. Na aba Fazenda, ele consegue importar os mapas, ver mapa de aplicação, mapa de plantio. No mapa de aplicação, como que foi a aplicação? Teve sobreposição? Teve subaplicação? Como que foi? Ele consegue gerenciar, ter algumas medidas, quantos litros por hectare, quanto que eu gastei por hectare. Na parte de colheita, ver o mapa de colheita, como que foi essa colheita, quais são as informações
informações, ele consegue gerenciar o dia a dia dele. E essas informações, elas ficam guardadas, né, no banco de dados. Então, por exemplo, se ele fez todo esse cadastro nesse ano, no ano que vem, ele já consegue comparar os dados do ano vigente com o ano passado e começar a fazer esse comparativo. Ele consegue otimizar o dia a dia dele. Sayuri, me diz uma coisa, nesse portal, o cliente consegue ver só as máquinas da New Holland? Não, a gente consegue fazer um monitoramento de frota mista. É possível fazer através da dados com algumas outras empresas de máquinas, outras empresas é possível conectar. Então, por exemplo, se você tem uma máquina de outra empresa conectada e ela fizer parte, né, do Data Connect, você consegue puxar esses dados e visualizar algumas informações de máquina no seu portal. Além dessa parte de frota, no portal Fazenda, existe a compatibilidade também com o formato de monitores de várias marcas também, não somente da New Holland e do grupo CNH. Então, aquele cliente que tem a frota mista também vai conseguir importar esses dados e também fazer esses mapas de dados agronômicos dentro deste portal. Maravilha. Ô, Tiago, acho que é importante também ressaltar, né, que todas essas informações que nós comentamos aqui, elas respeitam, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, são informações do cliente, às quais somente ele tem acesso. No caso, lá no portal, se ele, o cliente, proprietário dos dados, pode dar acesso à concessionária para ela fazer a visualização e fazer esse monitoramento todo que nós estamos falando. Então, o cliente pode ficar tranquilo também sobre este ponto. Legal, então tudo muito protegido, tudo muito seguro para o cliente. Ele pode ficar tranquilo que aquela informação ele não vai vazar. Muito legal. O portal, ele consegue cadastrar o concessionário, e aí o concessionário vai ter acesso. É lógico que ele tem que permitir, o cliente ele tem que fazer essa permissão, mas também se ele tiver vários funcionários na fazenda, que vamos supor que esse time seja importante que eles tenham acesso a essa informação, quero que o meu gerente acesse, que meu agrônomo, operador, mecânico, ele consegue cadastrar essas pessoas na empresa dele, na fazenda, e essas pessoas vão ter acesso a essa informação. Muito legal. A quantidade de informações é muito rica. A gente consegue entender depois desse bate-papo todo que realmente o agricultor só tem a ganhar em agilidade, em otimização dos insumos que são usados, essa otimização tanto para o desperdício quanto para a subutilização. Então o ganho ele é exponencial. Eu queria chamar meu querido amigo Giovano Preto para entregar uma mensagem final aí para vocês, uma mensagem super legal. Primeiro, bacana estar aqui, podendo levar essa mensagem, conversar sobre essas novidades aqui entre nós, né, nesse podcast, mas também com os clientes. Quantas pessoas vão poder ouvir a gente, né, com essas novidades que nós estamos trazendo. Mas a grande mensagem, acho que para encerrar o nosso papo de hoje é isso tudo que falamos aqui, né, em breves, em alguns minutos, é só o começo. É o começo de algo que vai se tornar tão grandioso que provavelmente a gente não consegue nem mensurar o tamanho ou a proporção que isso vai tomar. Falando não especificamente aqui da fábrica da New Holland, mas esta relação, ou o que eu tenho dito, né, esta revolução do pós-vendas que a conectividade do campo vai trazer. A relação especialmente entre o cliente e sua máquina e nós, fábrica e concessionárias que damos esse suporte para ele. Espero que todos estejam preparados, que estamos passando por uma grande revolução. Disso eu não tenho dúvida. Percebe-se que a gente realmente está arranhando a superfície nessa área de conectividade e tecnologia. Pessoal, eu queria encerrar esse episódio agradecendo aos nossos convidados, Julian, Giovanni, Sayuri e Ricardo, e agradecendo principalmente você que está aí do outro lado escutando a gente. Olha só, fica ligado em todos os episódios dessa temporada, porque ela está extremamente rica e traz muitas informações relevantes e importantes para você que está aí coordenando, está aí trabalhando, está aí atuando no agronegócio. É isso aí, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, ouvinte, por você estar com a gente até aqui. Caso você tenha interesse em saber mais sobre as nossas soluções conectadas, procure o seu concessionário New Holland mais próximo e se surpreenda com o que os nossos serviços conectados podem fazer por você. Até o nosso próximo episódio. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados. Até o próximo episódio. Olha, um abraço e até mais. Tchau, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado.